Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. No quadro No Bolso do Carioca, vamos mostrar o preço do gás. R$ 78,00 pesa sim no meu orçamento. Doações de sangue no Hemorrio caíram 25% em junho. E roda gigante na zona portuária deve ser aberta ao público em novembro deste ano. A roda gigante vai ter 54 cabines com ar-condicionado. Cada cabine vai poder carregar até 8 pessoas. O tempo do passeio vai ser de 15 a 20 minutos. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição falando sobre economia. No quadro No Bolso do Carioca, vamos falar sobre o preço do botijão de gás. O último reajuste variou de 3,3% a 3,6%. A nossa equipe foi até uma casa no Estácio para mostrar o consumo médio de uma família. E eles estão pagando caro no preço do gás. O aumento no preço do botijão de gás de cozinha tem atingido diretamente o bolso de quem mais precisa, o consumidor. E é esse consumidor quem está pagando a conta. Está muito caro. Quanto é que você está pagando? 82. O botijão de 13 quilos pode ser encontrado por R$ 85,00 nas regiões centrais da cidade. Mas esse preço ainda pode aumentar e chegar a custar até R$ 95,00 se for em bairros mais afastados. O consumidor tem reclamado do preço. O preço está muito acima, muito salgado. A cozinheira Flávia Pires, mãe de 2 filhos, moradora do bairro do Estácio, utiliza o botijão de gás para cozinhar para a família e também para o buffet de festas que tem com o marido. Ela tenta encontrar uma receita para economizar no consumo do gás. E eu estou aqui na casa da Flávia, no bairro do Estácio, e a Flávia ela chega a pagar por mês cerca de R$ 78,00 pelo botijão de gás. Flávia, esse valor está pesando no seu orçamento? Pesa porque além de cozinhar para casa, eu tenho o gasto com buffet, né? Eu cozinho também para o meu buffet à parte. Então eu tenho 2 bujões, onde quando eu tenho que fazer algum trabalho na rua eu levo, eu tenho então sempre um sobressalente, e o de casa. Então pesa no meu orçamento, onde eu não posso repassar esse valor para o meu cliente, porque também é um consumo da minha casa e da minha família. Mas os R$ 78,00 pesa sim no meu orçamento. A economista do IBMEC, Ana Beatriz Gomes de Melo, chama a atenção para os fatores que vêm alavancando o aumento do preço do botijão de gás, que tem sido gradativo nos últimos anos. Em maio desse ano, o reajuste foi de 3,6%. Eu acho que deve ser 2 fatores principais. O primeiro é o aumento que ele teve na produção, né, na produção de base, na equiparação aí com os mercados. Petrobras equipara pelo mercado europeu, a ANP pelo mercado americano, isso já dá uma divergência, mas ainda tem a questão logística, de distribuição, envasamento, e distribuição nas casas. Então, como a gente não tem gás encanado, né, distribuído uniformemente por toda a população, acaba tendo que usar o gás envasado, né, o gás em botijão. E isso ainda tem uma série de custos de serviços que vão sendo repassados. Em alguns lares, o valor do botijão de gás
pode chegar a comprometer até 8% do valor do salário mínimo. Pesa um pouquinho no orçamento, sim. Pesa um pouco. Até porque das contas e tudo mais. E aí qual é o jeito? Tentar economizar? Tentar economizar. Usar menos o forno, essas coisas assim. Agora, me diz uma coisa, tem uma receitinha, tem um segredinho para tentar economizar na hora de cozinhar, economizar esse gás? Tem. Mas aí se eu economizo no gás, eu acabo gastando na luz. Porque, por exemplo, o café, se eu não quero fazer com o gás, se eu não quero passar meu cafezinho no gás, aí eu uso a cafeteira, então eu gasto na luz. No Rio de Janeiro, ele chega a 8% do valor mensal que um trabalhador que ganha salário mínimo recebe. Então, um botijão, 8% desse salário vai para comprar um botijão de gás. Isso é bastante alto. Agora vamos falar sobre saúde. O número de doações de sangue caiu 25% no mês de junho. O Hemorrio afirma que a situação é crítica. A campanha nas redes sociais não deixa dúvida. O Hemorrio está convocando doadores de sangue com a máxima urgência. De acordo com o Instituto, o nível dos estoques está crítico. As doações caíram 25% no mês de junho. Segundo a Hemorrio, essa é a época mais crítica do ano. Há pelo menos duas explicações. A primeira é por causa do frio e a segunda é por causa das férias. Para se tornar um doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos e ter mais de 50 quilos. Menores de idade, só com autorização dos responsáveis. Pessoas que fizeram tatuagem ou colocaram piercing e mulheres em fase de amamentação devem esperar 1 ano. O Hemorrio fica na rua Frei Caneca, número 8, no centro da cidade. O instituto funciona diariamente das 7 da manhã às 6 da tarde, incluindo sábados, domingos e feriados. E para quem busca qualificação, a Firjan Senai oferece quase 1.000 vagas em cursos técnicos gratuitos em todo o estado, sendo 422 para a cidade do Rio de Janeiro. Para se inscrever, é preciso apresentar a renda familiar mensal de no máximo 1,5 salário mínimo e estar cursando ou já ter concluído o ensino médio. As matrículas começam a partir do dia 30 de julho. A lista completa dos cursos está disponível no site firjansenai.com.br. Esse foi um ano muito difícil, na realidade, né? Esse foi um ano onde a cidade passa por muitos problemas, a saúde passa por problemas, assim, extremamente difíceis, complicados, e nós temos perdido todo o nosso tempo fiscalizando, chamando a atenção do governo, propondo soluções que nem sempre são atendidas. Isso exige que nós insistamos muito mais nessa solução. E, enfim, foi um primeiro semestre muito duro, penoso realmente para essa legislatura. Não só a minha pessoa como vereador, mas como vários outros vereadores que se debruçaram muito no sentido de tentar corrigir as mazelas dessa cidade, que tem aumentado cada vez mais, né? Nós esperamos uma melhora no segundo semestre, apesar de que os indícios não são positivos. Mas a gente está preparado para continuar aí levantando cedo e dormindo tarde, né? Porque não está fácil, não. A Prefeitura deu início à operação de uma linha de micro-ônibus para atender os moradores da comunidade no Vidigal. A Avenida Niemeyer está fechada há mais de 50 dias por uma determinação judicial. Essa nova linha, que vai operar na Avenida Niemeyer, de 6 horas às 23 horas, fazendo o trajeto Vidigal, Jardim de Alá, terá uma frota de 4 micro-ônibus. E durante os finais de semana, cerca de metade desse número de ônibus, ou seja, 2 micro-ônibus circulando nesse trajeto. No entanto, a gente vai observar se atende exatamente ao pedido dos moradores do Vidigal, se esse formato operacional vai atender. E, se for preciso, faremos as mudanças necessárias para melhor atender os moradores da região. E uma equipe da Rio TV Câmara foi conferir como estão os preparativos da construção da roda gigante panorâmica na zona portuária. Com imagens exclusivas do repórter cinematográfico Jefferson Campos, o repórter Renato Chapô mostra como vai ficar a atração, que vai ter quase 90 metros de altura e é financiada com dinheiro privado. A previsão é que o público possa aproveitar essa estrutura em novembro desse ano.
Esta vai ser a vista da nova atração do Rio, a roda gigante do Porto Maravilha. Subimos num prédio de 90 metros que fica ao lado, para mostrar o que as pessoas vão conseguir ver lá do alto. A roda gigante vai ter 88 metros, 2 a menos do que o prédio. O investimento foi de 25 milhões de reais. 100 homens trabalham cerca de 10 horas por dia para terminar o trabalho até novembro desse ano, mês da inauguração. O gerente de projetos da Roda Gigante passou 5 meses na China para conhecer os métodos de construção do fornecedor chinês e fazer as adaptações necessárias. Vai ser a primeira atração desse tipo no Brasil. Rodas como essa já existem em outros pontos do planeta, como Melbourne, na Austrália, Singapura e Londres. A mais famosa de todas, conhecida como London Eye, o olho de Londres. Os criadores dizem que a roda carioca não será uma cópia física da inglesa. Ela se inspira dentro da ideia de você ter uma roda gigante, se tornando um marco para que você possa usufruir do visual da cidade maravilhosa, do Rio de Janeiro. A roda gigante vai ter 54 cabines com ar-condicionado. Cada cabine vai poder carregar até 8 pessoas. O tempo do passeio vai ser de 15 a 20 minutos. Cada ingresso vai custar entre 45 e 50 reais. Mas uma coisa já ficou decidida. Quem mora aqui na região do Porto vai pagar menos. A gente está fazendo algumas parcerias com empreendedores da área aqui para a gente formar o próprio morador para trabalhar na roda com a gente, e o morador que não for trabalhar também na roda, ele vai poder utilizar com incentivos no preço do ingresso, nos horários. A gente realmente quer integrar. A roda não é especificamente para o turista externo, mas principalmente para o morador aqui da área, a zona portuária. Pronta, a roda gigante do Porto vai pesar 600 toneladas. Em caso de vento forte, o serviço será interrompido para garantir a segurança das pessoas. O entorno terá uma cafeteria e uma loja para os visitantes. A melhor maneira de se chegar é o VLT, que tem uma estação bem perto, em frente à cidade do samba. O terreno da roda foi alugado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto, a Sedurp, que comanda um projeto de revitalização da zona portuária. Esse aluguel é de R$200 mil ou 5% da renda bruta deles, o que for maior. Por exemplo, se a renda bruta deles der R$1 milhão, ele paga R$1 milhão e não R$200 mil. Vai ser muito vantajoso para a ocupação da área do Porto. Isso eu acho que é mais importante do que ser vantajoso para uma empresa pública. A empresa pública tem que pensar em ocupação, em desenvolvimento da área. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.